Então, gente, hoje a gente vai falar sobre quem foi Hidalberto Chavenato. Então, ele é muito famoso, principalmente nas áreas de administração e recursos humanos, né? Muito se fala do autor, né, o Hidalberto Chavenato. Ele foi nascido em São Paulo e ele é uma personalidade reconhecida e muito prestigiada pela sua contribuição literária e pela influência nos setores. Chavenato é um dos autores nacionais mais respeitados devido à sua grande bagagem profissional. Em seus livros, ele repassa os ensinamentos práticos do dia a dia, do setor administrativo das organizações e orienta líderes rumo ao sucesso, entendeu? Dando iniciativas de como começar, como seguir, tudo que você deve fazer, poder conseguir o sucesso, a prática ao dia a dia e a decolagem, assim, no mercado de trabalho das empresas. Hidalberto, ele nasceu em 1936 em Viadouro, uma pequena cidade localizada no interior de São Paulo. Ele é fundador e presidente do Instituto Chavenato, que tem como missão o desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre administração geral e suas áreas de atuação, com o objetivo de fornecer conhecimento e informação que possam ser aplicadas na área acadêmica e também na educação corporativa. Ele é especialista em administração de empresa, graduado em filosofia e pedagogia, especialista em psicologia educacional, especialista em direito pela Universidade de Mackenzie, realizou mestrado e doutorado de administração pela Universidade de Los Angeles. Foi professor da Escola de Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e recebeu também vários prêmios, dentre eles a Comenda de Recursos Humanos da ABRH Nacional e doutor honoris da Causa América Latina. E, de acordo com o site do Chavenato, o autor tem mais de 30 livros publicados, sendo que 17 deles foram traduzidos para a língua espanhola, ou seja, livros também em espanhol. Hidalberto também realmente pode ser considerado uma referência mundial em administração. Vamos falar um pouquinho também sobre as suas atividades. Hidalberto produz suas pesquisas e aborda os conhecimentos de administração por meio de seus livros, como o caso dos seus best-sellers, a Teoria Geral da Administração, Gestão de Pessoas e Planejamento Estratégico. A gente vai falar sobre essas obras na sequência. Ele atua também como professor em diversas universidades e é um renomado palestrante em todo o mundo, abordando conceitos modernos sobre gestão de pessoas na organização. E, além disso, é conselheiro da CRASP, Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo, e membro vitalício da Academia Brasileira de Ciências de Administração. Como eu disse, o Chavenato é autor de mais de 30 livros na língua portuguesa e as suas obras são classificadas como best-seller no ambiente de administração, abordando conceitos ricos sobre a administração, recursos humanos, estratégia organizacional e comportamento. Então eu vou citar alguns dos seus livros que ele escreveu. Ele escreveu Administração de Recursos Humanos, Administração Geral e Pública, Administração nos Novos Tempos, Administração para Não Administradores, Administração, Teoria e Processo, Carreira e Competência, Coaching e Mentoring, Comportamento Organizacional, Desempenho Humano nas Empresas, Empreendedorismo, Escolha Seu Futuro, Fundamentos de Administração, Gerenciando as Pessoas, Gestão de Produção, Gestão de Material, de Pessoa, de Venda, de Financeira, Gestão, a Iniciação à Administração de Recursos Humanos, Iniciação ao Sistema, Organização e Métodos, Indicação à Teoria das Organizações, Introdução à Teoria Geral de Administração, entre outras inúmeras obras. As suas principais publicações são bem extensas, porque as obras de Chavenato ela é extensa e merece ser lida com atenção. No entanto, algumas publicações merecem destaque. Então, uma delas que a gente vai dar destaque é a Teoria Geral da Administração. Ele foi o seu maior sucesso, né? É o livro A Teoria Geral da Administração, cuja sua primeira edição foi lançada em 1983. E ainda hoje é um dos livros mais vendidos no cenário administrativo.
os profissionais da área o consideram uma bíblia. É como se fosse a bíblia dos administradores. Então, para o Xavenato, a melhor maneira de garantir a sustentabilidade de uma empresa no mercado é com uma boa administração, assumindo uma postura inovadora, flexível e sustentável. Ah, mas por que isso é importante? Porque se uma empresa não tiver uma postura moderna, que está adapta nos dias atuais, que está disposta a ter mudanças para, assim, conseguir se manter no mercado de trabalho, que vai mudando cada vez mais, vai surgindo novas ideias, vai surgindo novos empregos, como fazer um bom marketing. Então, isso tudo é uma das razões para uma empresa se manter lá no topo, porque se ela não é flexível, não é sustentável, adapta a mudança, ela vai cair, porque os compradores vão diminuir, porque cada dia mais que passa o mercado de trabalho, o nosso mercado consumidor vai ser diferente. Então, tudo isso é que gera a empresa a ser sustentável e flexível. Se uma empresa não for sustentável e flexível, ela não vai vender, ela não vai se manter no topo, porque o seu mercado consumidor vai ser remanejado para uma outra empresa que, obviamente, vai ter essa flexibilidade, essa sustentabilidade de aceitar as novas ideias, do novo público, da nova faixa etária que está sendo hoje em dia, que são o público mais novo, que é o maior consumidor do mercado consumidor. Que também tudo isso ele fala no seu livro Teoria Geral da Administração, que além de ser a Bíblia da Administração, é considerada a leitura obrigatória para estudantes, empreendedores, líderes e outros profissionais que trabalhem em prol do futuro das organizações. Então, um outro também que a gente vai citar aqui será a gestão de pessoas, o novo papel de recursos humanos nas organizações. Em 2014, o autor lançou um livro chamado Gestão de Pessoas, o novo papel dos recursos humanos nas organizações, partindo do princípio de que a gestão de pessoas apresenta novos desafios, e Xavenato procura chamar a atenção dos leitores para 6 ações que devem estar conectadas: agregar, recompensar, desenvolver, monitorar, manter e aplicar. Tudo isso é que ele fala no seu livro. Gestão de pessoas que a gestão ela tem que prestar atenção, dar um pouquinho mais de atenção a esses fatos, a esses fatores. O autor acredita que esses elementos, quando unidos, constituem a base para uma boa gestão de equipes dentro da empresa, seja qual for o seu segmento. A obra também é utilizada por profissionais da área e até mesmo por professores, que aproveitam os seus ensinamentos para a preparação das aulas. Tem alguns capítulos do livro que eu vou citar aqui. Alguns, por exemplo, é a gestão de pessoas em um ambiente dinâmico e competitivo, recrutamento de pessoas, seleção de pessoas, modelagem de trabalho, avaliação do desempenho humano, benefício e serviço social, treinamento, relação com emprego, saúde e qualidade de vida. Então, tudo isso é muito importante prestar atenção, principalmente no RH, na sua gestão de pessoa, porque isso é uma coisa que vai ajudar muito ao desenvolvimento da sua empresa. Então, além disso, para que as empresas cresçam no cenário econômico, é fundamental conhecer a sua equipe, saber quais são suas necessidades, sonhos e planos. Só assim é possível criar um planejamento estratégico que vise a felicidade do funcionário. Se meu funcionário não está feliz na minha empresa, ele não vai fazer um bom trabalho. Se meu funcionário não está agradável, não está se sentindo confortável, não está se sentindo bem no seu ambiente de trabalho, ele não vai fazer um bom trabalho. Ele vai me deixar na mão em algum momento. Então, se não souber seus planos, seus sonhos, souber assim, ele é um pai de família, ele vai querer fazer tudo certo para poder manter sua filha, sua casa. Mas, o outro ali não quer nada com nada. Então, por que... Entendeu? Tudo isso é uma coisa que vai influenciar muito na gestão de pessoas, que vai influenciar muito na sua empresa, que vai tudo refletir na sua empresa e como a sua empresa se desenvolve no mercado. Então, isso é resultado de uma boa gestão estratégica, que somente conhecendo a equipe, investindo e tendo uma comunicação boa de mão dupla, é possível aumentar a produtividade da empresa. Caso a empresa não tenha tendo uma boa produtividade, se você focar e investir nisso, ela vai aumentar a produtividade, vai promover a satisfação e o conhecimento, vai ter um bom mapeamento do seu clima organizacional na sua empresa e vai prosperar a atividades que visem o crescimento, tanto da empresa quanto dos seus funcionários.
Então, Pratiavenato, ele afirma que o setor de recursos humanos estratégico é aquele que consegue criar um laço forte com os gestores e com os demais membros da organização, utilizando todas as ferramentas disponíveis para engajar a equipe perante os objetivos da empresa. Então, para isso, ele influencia o desenvolvimento individual, estimulando relacionamentos confiáveis, o setor de recursos humanos estratégico para trabalhar, e precisa fazer um trabalho para que os funcionários operem felizes no seu ambiente. O autor dá algumas também dicas de como fazer isso, que seria o recrutamento e seleção, integração da equipe interna, avaliação do desempenho, programas de incentivos, tais como valorizar um funcionário, elogiar e incentivar o trabalho, estimular a motivação, diminuir a rotatividade. Também fazer pesquisas de satisfação na sua empresa. Então, para Chavenato, não há como identificar se os funcionários estão motivados sem aplicar uma pesquisa. Mas se ela precisa ser bem elaborada, com calma, visando questionar todos os dados necessários para criar um plano de ação enriquecido. Sabendo a opinião do público interno, é possível investir em oportunidades que vão gerar crescimento e, consequentemente, o crescimento da organização. Você crescendo o seu público interno, deixando eles agradáveis, no ambiente bom e que a produção com certeza vai aumentar, você vai também ter o crescimento da sua organização. E Dalberto, ele é um ator nacional muito reconhecido, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente. E pelas suas obras e contribuições para a área de administração e de recursos humanos, as suas publicações fazem grande sucesso entre os líderes e gestores iniciantes, até mesmo os mais qualificados. As suas leituras são quase que obrigatórias para quem é da área. Chavenato, ele é considerado o pai do RH. Ou seja, ele é meio que, digamos que, uma influência no setor de recursos humanos. Nascido em São Paulo, ele tornou-se uma personalidade muito reconhecida e acabou ficando famoso por sua contribuição para a literatura. Em 2000, ele acaba concordando com o conceito de Stoner, que dizia que a administração é um processo que consistia em planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos. Segundo ele, as definições de gestão de pessoas é o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com as pessoas ou com os recursos humanos, incluindo o recrutamento, seleção de pessoas, treinamento, recompensas e avaliações do desempenho. Quais são as principais teorias de Chiavenato? As principais teorias de Dalberto Chiavenato são administração geral e pública, administração nos novos tempos, comportamento organizacional, gestão de pessoas e introdução à teoria geral da administração. Entre os mais de 20 livros publicados, o autor lançou Gestão de Pessoas, o novo papel dos recursos humanos nas organizações, na qual contempla novos desafios na área. Mas afinal, quando o assunto é gestão de pessoas, o que Dalberto Chiavenato defende? A gestão de pessoas, segundo Chiavenato, afirma que as pessoas são um ponto central da organização e, portanto, o investimento no capital humano deve ser maior do que qualquer outro. Para isso, é preciso garantir o desenvolvimento, treinamento e uma integração harmônica entre os colaboradores. Tudo isso ajuda também a fortalecer o sentimento de pertencimento, o que é necessário e essencial para que os indivíduos se sintam donos do negócio e sejam motivados a dar sempre o melhor.